E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça na NR7, mas com um foco muito específico. O que realmente importa para passar no concurso. A ideia aqui é simples, vamos direto nos pontos que as bancas mais cobram para garantir a sua aprovação. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Com tanta informação, o que a gente precisa saber de verdade? Essa análise é um guia estratégico feito sob medida para quem estuda para concursos de bancas como Sebrasbesp e Sesgran Rio. É para otimizar o estudo e focar no que dá ponto. Então, o nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente começa com o coração da norma, o PCMSO, depois passamos pelos exames obrigatórios, pela documentação-chave e, claro, vamos nos detalhes dos anexos que são o pulo do gato na hora da prova. E no final, um resumão para fixar tudo. Ok, vamos lá. Começando pelo centro de tudo, a peça fundamental da NR7, o PCMSO. Entender bem o que é e para que serve este programa é a base para dominar o resto da norma. Bom, PCMSO, essa sigla que aparece em toda a prova, significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E qual o objetivo dele? É bem direto: proteger e preservar a saúde dos trabalhadores. Mas, com base em quê? Com base nos riscos que foram identificados lá no ambiente de trabalho. E aqui, atenção, porque essa é a conexão que as bancas mais modernas estão cobrando. O PCMSO não nasce do nada. Primeiro, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, vai lá e identifica todos os perigos. Só depois, com essa lista em mãos, é que o PCMSO é elaborado para gerenciar a saúde da galera. Um depende totalmente do outro. Isso tem que estar claro. Muito bem, seguindo em frente, a gente chega num terreno que, olha, é figurinha carimbada em qualquer concurso. Os exames médicos obrigatórios. Saber essa lista de cor é mais que fundamental, é obrigatório para quem quer passar. São cinco tipos de exames. É aquela listinha que tem que estar na ponta da língua. O admissional, o periódico, o de retorno ao trabalho, o de mudança de risco e, por fim, o demissional. Vale a pena repetir até decorar. Essa tabela aqui é ótima para a gente não se confundir com os prazos e gatilhos. Dois detalhes que as bancas amam. O exame de retorno ao trabalho só acontece para ausências de 30 dias ou mais. E o de mudança de risco, olha o detalhe, é sempre antes da pessoa mudar de função. O demissional, por sua vez, tem que ser feito em até 10 dias depois do fim do contrato. E aqui vai aquela dica de ouro, sabe? Anota aí. Bancas como o Sebrasp simplesmente adoram questões sobre a dispensa do exame demissional. É aquele detalhezinho que separa quem está preparado de verdade. E a regra é essa aqui. É uma comparação que precisa estar na cabeça. Para empresas de grau de risco 1 e 2, o exame demissional pode ser dispensado se o último exame foi feito há menos de 135 dias. Já para as de grau de risco 3 e 4, o prazo é mais curto, menos de 90 dias. Essa diferença é prato cheio para pegadinha de prova. Certo, já entendemos o programa, os exames, mas como se prova que tudo isso foi feito? Com a documentação, claro. E o principal documento aqui é o famoso ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Pensa no ASO como um checklist. As provas adoram perguntar o que é obrigatório constar nesse documento. E a resposta é essa lista de 6 itens. Dados da empresa, dados do empregado, os riscos que ele corre, os exames que fez, o resultado de apto ou inapto e, claro, os dados e a assinatura do médico. Agora a gente vai mergulhar nos detalhes dos anexos. É aqui que muitos candidatos escorregam, mas é também onde dá para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na classificação final. Essa aqui é uma pegadinha clássica. A diferença entre os indicadores biológicos. O IB/EE, que significa Índice Biológico Máximo Permitido com exposição excessiva, só indica que a pessoa teve contato com o agente, não quer dizer que ela está doente. Já o IB/SC, de significado clínico, a coisa é mais séria. Ele já aponta para uma possível disfunção, um dano à saúde. Confundir os dois é erro fatal na prova. Falando do anexo de audiometria, tem 4 pontos que são essenciais. Primeiro, a perda auditiva, a PNPS, é irreversível. Segundo, o repouso auditivo de 14 horas antes do exame é obrigatório. Terceiro, a periodicidade é no mínimo anual, além dos exames de admissão e demissão. E por último, o exame se torna obrigatório a partir do nível de ação para o ruído. Simples assim. E para fechar essa parte de detalhes, um tema que sempre, mas sempre aparece:
por quanto tempo os prontuários médicos precisam ser guardados. Prazos. As bancas amam cobrar esses números. A regra geral é esta: 20 anos. Após o desligamento do trabalhador, o prontuário dele deve ser guardado por, no mínimo, 20 anos. Esse é o número base. Mas sempre tem a exceção, né? E a primeira é importantíssima. Se o trabalhador foi exposto a agentes químicos cancerígenos, o prazo dobra, sobe para 40 anos. E a segunda exceção é ainda mais específica. Para a exposição à radiação ionizante, a regra é bem diferente. Os registros devem ser guardados até o empregado completar 75 anos de idade e por pelo menos 30 anos após o fim do contrato. É um prazo bem longo. Ufa! Bastante informação, eu sei. Então, para fechar com chave de ouro e garantir que tudo ficou bem guardado na memória, vamos para o nosso resumão final. O mapa da mina da NR7 para a prova. Resumindo, se fosse para levar 5 coisas daqui para o dia da prova, seriam estas. O PCMSO sempre vem depois do PGR. Os 5 exames e quando cada um acontece são cruciais. A lista do que tem que ter no ASO é para decorar. A diferença entre IB/EE e IB/SC é sutil, mas vale ponto. E, por fim, os prazos de guarda, 20, 40 e 75 anos. Dominando isso, o sucesso na prova fica bem mais perto. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão que vai além do concurso. Com a telemedicina ganhando cada vez mais espaço, como será que o futuro do controle da saúde do trabalhador vai se desenhar no Brasil? É um tema para a gente ficar de olho.